É isso. Os gols que o Corinthians fez hoje, meus amigos e minhas amigas, uma defesa que talvez nem de escolinha com menininhos consiga levar os gols que o Flamengo levou hoje. Repito. Créditos do canal, na descrição. É o divã do JG, abrindo espaço para a nação desabafar. Futebol que o Tite impõe ao Flamengo não dá expectativa de títulos. Juliano, você tem toda a razão nesse momento. Quem olha o Flamengo hoje percebe que o Flamengo tem um elenco, embora com muitas lesões, muito forte, que está ainda mais fortalecendo, com muitas opções, mas o desempenho do Flamengo, de fato, não anima. Tem jogadores? Tem. Tem condições? Tem. Mas o time está inteiramente perdido. Hoje, Corinthians 2, Flamengo 1. O Corinthians entrou em campo para vencer o jogo, para competir. Sabia da importância do jogo. Desde o primeiro momento, apesar das suas limitações, vou te falar um negócio aí. A Fiel, que não fique brava comigo não. Esse time do Corinthians, ele é bem limitado. Eu torço para que o pior não aconteça para o Corinthians na próxima rodada contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Porque se o Botafogo jogar o que está jogando e o Corinthians apresentar o que está apresentando, pode acontecer um massacre, hein? Pode acontecer um massacre do Botafogo para cima do Corinthians. Porque o Corinthians hoje, o Flamengo entrou em campo com uma equipe tecnicamente muito melhor que a do Corinthians. Muito melhor. O Corinthians com alguns bons jogadores, mas com limitações. Mas o Corinthians entrou aguerrido, entrou disposto, entrou consciente da importância da partida, sabia que tinha que vencer de qualquer maneira, dia do aniversário do clube, então o Corinthians precisava dar uma satisfação para a Fiel. Corinthians numa crise monstruosa, então os caras entraram com sangue nos olhos. Vamos lutar, vamos competir. O Ramon Dias é um treinador que sabe muito motivar o seu elenco e sabe também usar das artimanhas que o futebol proporciona para conseguir os resultados. O Corinthians teve 2 chances em falhas bizarras da defesa do Flamengo, que teve hoje como protagonista nas suas bizarrices o Davi Luiz, que fez uma atuação pavorosa, e todo o sistema defensivo do Flamengo muito ruim. E o Corinthians aproveitou essas 2 oportunidades. O Flamengo fez um gol num pênalti claríssimo, né, cometido pelo Martínez. Não há nem o que discutir em relação a esse pênalti. Pedro foi lá e fez. Mas o Flamengo em nenhum momento entrou no jogo a fim de competir, de lutar. Porque o Flamengo tem mais qualidade que o Corinthians. Mas o Corinthians se impôs. O Corinthians lutou. O Corinthians brigou. O Corinthians travou o jogo quando foi necessário. O Corinthians até mesmo usou o antijogo quando foi necessário. Mas para o Corinthians era a vida ganhar esse jogo. Mas aí é que entra a diferença de mentalidade. Para o Flamengo também. Porque o Flamengo, pelo menos é o que eu acho, ainda tem objetivos no Campeonato Brasileiro. E antes de continuar ouvindo aqui, lendo as mensagens da galera, eu gostaria de dizer o seguinte: o que me chama a atenção no time do Tite neste momento, porque o Flamengo já viveu momentos muito melhores na temporada com o Tite. Inclusive o jogo do turno no Maracanã, durante aquele período ali de Copa América e tal, o Lohan jogando de titular. O Flamengo, ele acabou com o Corinthians no primeiro turno. O Flamengo estava atropelando o Corinthians no primeiro turno. Nesse jogo deste domingo, era um Corinthians muito diferente. Era um Corinthians com um outro treinador, era um Corinthians praticamente com um time novo.
com jogadores novos e que entraram em campo imbuídos e motivados para competir e conseguiram o seu objetivo. O time do Tite, neste momento, apresenta uma defesa frágil, uma defesa arrombada. É isso. Os gols que o Corinthians fez hoje, meus amigos e minhas amigas, uma defesa que talvez nem de escolinha com menininhos consiga levar os gols que o Flamengo levou hoje. Repito, com o Davi Luiz sendo protagonista nas falhas da defesa do Flamengo. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Quando tem que criticar, a gente critica. Uma falha do Tite, que manteve o Davi Luiz e tal, aquela coisa toda. O Davi Luiz já viveu um bom momento nesta temporada. Não está atravessando novamente uma boa fase. Mas o que eu queria dizer é que os times do Tite, eles sempre foram muito fortes na defesa. Era difícil fazer gols nos times do Tite, como num determinado momento dessa temporada chegou a ser no Flamengo também. Agora, meus amigos, abriu tudo, escancarou tudo. Os jogadores do Flamengo parece que entraram de novo naquele marasmo de que o discurso do treinador não está motivando mais, e entraram devagar. Até mesmo jogadores que vêm jogando muito bem na temporada hoje foram muito abaixo. O Gerson, por exemplo, fez uma atuação muito pior do que ele vinha fazendo, prendendo muito jogo, retendo a bola, querendo chamar a falta. O Gerson não foi bem, e ele é um cara fundamental hoje no time do Flamengo. O Alcaraz fez a sua estreia, acabou sendo expulso no final, naquela confusão toda, armada ali pelo Yuri Alberto, que deu uma entrada no Wesley, fazia parte também de uma estratégia do Corinthians para deixar o tempo passar e ganhar o jogo. O Corinthians queria visivelmente travar o jogo e não teve mais jogo depois do segundo gol do Romero. O Alcaraz, no meio da confusão ali, deu um tapa em um malandro daquele lá e acabou sendo expulso, né, junto com o Kaká do Corinthians. Mas ele é um jogador que mostrou qualidades, hein? Ele é um cara que pode, 21 anos apenas, uma forma de jogo objetiva, um cara que chega na área. Vocês viram o primeiro lance dele? Pega a bola, rouba, tabela com o Pedro e quase faz um gol na primeira participação dele. Então ele é um cara que, embora tenha sido expulso, não poderá jogar contra o Vasco no dia 15 de setembro no Maracanã, o jogo da volta do Campeonato Brasileiro. Ele mostrou qualidades. Agora, o Flamengo do Tite está muito mal. Eu digo que o trabalho do Tite não é ruim por causa dos resultados. Se você for ver, o Flamengo está bem no Brasileiro, embora hoje tenha levado uma pancada do Corinthians, mas está no páreo. O Flamengo está na Libertadores da América classificado e nas quartas de final deu um passo enorme na Copa do Brasil diante do Bahia. Agora, o desempenho do time do Tite nesta reta final de temporada, ele vem indo para o fundo do poço. A impressão que dá de fora, eu não estou lá dentro, tal, é que perdeu a mão, que realmente o que ele fala, que ele é muito bom de oratória, de discurso, de motivar o grupo, de gerir o vestiário, neste momento parece que não cola. E é óbvio que vão usar a situação do calendário, que são muitos jogos, para todos, hein? Para todos. À exceção dos times que estão em uma competição só, como é o caso do Palmeiras, para todos o calendário é muito forte. E não é de hoje. Há muitos e muitos anos o calendário é muito forte. Então, lesões, calendário, aquela coisa toda. Mas, gente, os jogadores que entraram em campo hoje com a camisa do Flamengo estavam inteiramente descompromissados. E eu já vi isso acontecer em alguns momentos no time do Flamengo pós Jorge Jesus. Por que eu falo do JJ? Porque virou uma referência na história do Flamengo de um grande trabalho, como a coisa deve acontecer e tal. Me passou isso. O time entrou em campo, tá cansado, tá desgastado. Pô, o Corinthians também tá, né? O Corinthians tá jogando Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro.
O Corinthians jogou na quinta-feira contra o Juventude em Caxias do Sul. O Flamengo jogou na quarta-feira contra o Bahia em Salvador. Não tem aquela outra situação que é colocada, nós tivemos um dia a menos de descanso. O Ramon Dias pode falar isso hoje. Olha, tivemos um dia a menos de descanso em relação ao Flamengo. Entraram em campo, batalharam, lutaram, suaram a camisa, deram algo a mais. O time do Flamengo hoje estava esquisito. E o Corinthians aproveitou muito bem isso, com todo o mérito. Lutou, guerreou e dentro das suas condições, que são poucas, repito, o time do Corinthians é bem limitado, né? É bem limitado. E eu acho que o Corinthians realmente vai brigar até o final para permanecer na primeira divisão. Eu não vejo muita coisa nesse time do Corinthians, não. Mas entrou com tesão. Entrou com vontade. E o Flamengo entrou naquela, meio devagar, tipo assim, nós somos melhores, né? Vamos ganhar dos caras aqui e tal. Devagar, descompromissado, espaçado, uma defesa aberta, exposta, arrombada, como eu já falei aqui. O Pulgar, que jogou muito com o Sampaoli no Flamengo. O Eric Pulgar jogou muito no Flamengo com o Sampaoli. Depois que o Sampaoli foi embora, o Pulgar nunca mais foi o mesmo jogador. Ele chega atrasado em todas as bolas. Os jogadores do Flamengo, com raras exceções, estão mal na parte técnica, na parte física, e o Tite tem a sua culpa porque ele é que tem que arrumar a casa. E ele realmente não está conseguindo fazer o Flamengo jogar. O Flamengo está piorando de rendimento na reta final da temporada. Vamos ver agora. Não se sabe se é bom ou se é ruim. 11 dias para trabalhar. Vamos ver quantos dias teremos os jogadores de folga, porque normalmente estão 5 dias, 3 dias, 4 dias e tal. Vamos ver quanto tempo de folga e como esse período será aproveitado para recuperar o time fisicamente, lesões e outras coisas mais, mas de fato o Flamengo do Tite está ladeira abaixo. O desempenho está cada vez pior e o Tite, com a sua experiência, com a sua liderança, parece que não está conseguindo fazer a coisa acontecer. E por que eu digo isso? Porque o grande forte do seu trabalho, o Tite ter a equipe na mão, a liderança, a competição, a defesa firme, a marcação forte, um time competitivo que não dá espetáculo, mas que é difícil de ser batido, isso não acontece no Flamengo nos últimos tempos. E o Tite parece que está encontrando muitas dificuldades. Realmente... Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Até a próxima.